Resolução 219 do CNJ aplicada à Justiça do Trabalho, análise crítica. Parte 1. Comprando a lebre. A prioridade para o primeiro grau, justificando a aplicação da resolução. Parte 2. Levando o gato. Análise das formas que criam um excedente de servidores. Parte 3. Prováveis consequências. A possibilidade de desmonte lento, gradual e seguro da Justiça do Trabalho. Por Amaury Pinheiro, técnico judiciário do TRT do Rio de Janeiro e diretor do CICEJUF RJ. Na Justiça do Trabalho, o quantitativo de servidores por vara e gabinete, bem como o quantitativo de FCs e CJs, eram determinadas pela Resolução 63 de 2010 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Essa resolução será substituída pela Resolução 219 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. Observe-se que a Resolução 63 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho era bem benevolente com os gabinetes. Quando houvesse de 1.000 a 1.500 processos novos, tanto os gabinetes quanto as varas teriam de 11 a 12 servidores. E nos gabinetes teriam 2 CJ3, 6 FC5 e 2 FC3, enquanto nas varas teria 1 CJ3, 3 FC5, 4 FC4 e 1 FC2. Observe que os FC4 aqui são os secretários de audiência e contadores, atividade desenvolvida apenas pelas varas no primeiro grau. Os gabinetes, segundo grau, não têm audiência nem fazem contabilidade. Altamente privilegiado são as funções de F5. Uma F5 no gabinete é para o chefe de gabinete. As demais são para os assistentes do desembargador. Então, para cada 250 processos novos, o gabinete ganha um assistente. Com 2.000 a 2.500 tem 10 FC5 de assistentes, enquanto nas varas até 1.000 processos é apenas um assistente juiz. Passou de 1.000 processos, passa a ter 2 assistentes de juiz, já que a outra FC5 é do assistente de diretor. Então, a Resolução 63 privilegiava os gabinetes. A Resolução 63 era bem mais benevolente com os gabinetes, em especial no quantitativo de FC5 destinado aos servidores que prestam assistência ao juiz. Nas varas, até 1.000 processos novos por ano era um assistente de juiz. Passando de 1.000 processos novos na vara, ganhava mais um assistente juiz. Nos gabinetes, a cada 250 processos novos, passava a haver mais um assistente juiz. As FC4 das varas são calculistas e secretários de audiência, tarefas realizadas apenas na primeira instância. A Resolução 63 previa a criação de uma nova vara quando ultrapassasse 1.500 processos. Já a Resolução 219/16 do CNJ não prevê qualquer forma de criação de novas varas. Uma diferença muito importante entre a 63 e a 219 é essa questão da criação de cargos e varas. As justificativas do CNJ para substituir a Resolução 63 pela 219. Há muito mais processos novos no primeiro grau.
do que no segundo. E realmente, olhando-se aqui, o segundo grau tem muito menos processos novos do que o primeiro grau em todos os TRTs. A carga de trabalho por servidor no primeiro grau é maior do que a carga de trabalho no segundo grau. E realmente, olhando-se aqui, em todos os TRTs, a carga de trabalho no segundo grau é bem menor que a carga de trabalho no segundo grau por servidor. Perfeito? Um servidor do primeiro grau tem uma carga de trabalho muito maior do que a do segundo grau, constatado pelo CNJ. Isso está publicado no Justiça em Números de 2016, com dados de 2015. Comprando a lebre. A Resolução 219/16 do CNJ, no artigo 3º, diz: a quantidade total de servidores das áreas de apoio direto à atividade judicante de primeiro e segundo graus deve ser proporcional à quantidade média de processos, casos novos, distribuídos a cada grau de jurisdição no último triênio. Então, proporcional. Vejamos, então, no caso da Justiça do Trabalho, os dados aqui são de 2012 a 2014. Atualmente se vai usar os dados até 2016, mas em termos percentuais não há muita diferença. No primeiro grau nós tínhamos 3.286.000 casos novos e no segundo grau 650.000 casos novos, média do último triênio. Enquanto o quantitativo de servidores no primeiro grau era de 22.576, no segundo grau de 8.614. Assim, nós temos uma proporção de casos novos de 83% no primeiro grau e 17% no segundo grau, isso média geral no país. Enquanto o quantitativo de servidores no primeiro grau é de 72% e no segundo grau de 28%. Então, há um quantitativo maior de servidores no segundo grau em relação aos casos novos. Aplicando-se a Resolução 63, nós teríamos, então, que um quantitativo de 3.312 servidores, que corresponderia a 38,45% do total de servidores que trabalham no segundo grau, teriam que migrar para o primeiro grau. Na Justiça do Trabalho, a demanda é de 83% do primeiro grau e 17% do segundo grau. Assim, ao aplicar a Resolução 219, tem-se 38,45%, ou seja, 3.312 servidores lotados no segundo grau deveriam migrar para o primeiro grau. Com essa migração, o quantitativo de servidores do primeiro grau aumentaria 14,67%. Como existem 1.570 varas no país, pode-se dizer que cada vara ganharia, em média, 2 servidores. O artigo 12 diz que a alocação de cargos em comissão e funções de confiança nas áreas de apoio direto à atividade judicante de primeiro e segundo grau deve ser proporcional à quantidade média de processos, casos novos, distribuídos a cada grau de jurisdição no último triênio, observada a metodologia prevista no anexo 6. Parágrafo 1º. A alocação de que trata o caput deve considerar o total das despesas com o pagamento dos cargos em comissão e funções de confiança, e não a quantidade desses cargos e funções. Os tribunais devem aplicar o disposto nesse artigo de modo a garantir a alocação de cargos em comissão e funções de confiança em todas as unidades judiciárias, em número suficiente para assessoramento de cada um dos magistrados de primeiro e segundo graus. Aqui nós temos, então, a tabela das funções comissionadas, o quantitativo de FC1, FC2, FC5, de CJ1, 2, 3, 4, e também os valores que são pagos e o total, dividido também entre primeiro e segundo grau, a quantidade que é paga, que é gasta. Ora, então, dos 83 milhões de mensais gastos em CJ e FC,
ficaria 14 milhões no segundo grau e 69 milhões no primeiro grau. Isso significaria dizer que haveria um grande quantitativo de funções criadas no primeiro grau. Lembre-se que lá pela Resolução 63 havia um privilégio, havia uma dotação maior para os gabinetes do que para as varas. Mas isso, se for acontecer de fato, vamos ver. Aí é o que está na resolução. Vamos adiante. Aqui nós temos uma comparação. São Paulo. Nos últimos anos, na Justiça do Trabalho, pouco mais da metade dos servidores trabalha no primeiro grau. A outra metade divide-se entre segundo grau e área administrativa. Aqui no caso de São Paulo, nós temos que o quantitativo de servidores no primeiro grau cresceu 8% de 2010 para 2015, passando de 53% para 61%. Então, houve um crescimento quantitativo de servidores no primeiro grau em São Paulo. Uma proporção aumentou. Em Minas Gerais, nós temos um crescimento de 4%, passando de 59% para 63% de servidores lotados no primeiro grau. Já no Rio de Janeiro, esse crescimento é quase nenhum, foi de 52% para 53%, ou seja, basicamente permaneceu a mesmo percentual trabalhando no primeiro grau de 2010 a 2015. A resolução 219/16 faria uma rápida mudança neste quadro. Embora o foco desse trabalho seja a justiça do trabalho, a resolução 219/16 do CNJ é para ser aplicada em todo o Poder Judiciário. Assim, convém verificar seus efeitos em outros tribunais. Na Justiça Estadual, a migração de servidores de segundo para o primeiro grau seria em média de 11,97%. Então, a Justiça Estadual já tem uma distribuição mais homogênea. Então, apenas 2.200 servidores da Justiça Estadual do país inteiro teriam que sair do segundo grau e ir para o primeiro grau, representando do segundo grau 11,97%, o que aumentaria o quantitativo no primeiro grau em 1,71%. Já na Justiça Federal, a migração de servidores do segundo grau para o primeiro grau seria, em média, de 18,98%, menos da metade do que na Justiça do Trabalho. Então, aqui nós temos os números, né, dos casos novos e do quantitativo de servidores lotados nos diversos órgãos da Justiça Federal, né? E esse total vai nos dar que a demanda na Justiça Federal no primeiro grau é de 86%, enquanto no segundo grau é de 14%. E os quantitativos de servidores, mais ou menos equilibrado, geraria uma necessidade de 661 servidores do segundo grau passarem a trabalhar no primeiro grau. Ou seja, 18,98% dos servidores que trabalham no segundo grau teriam que ir para o primeiro grau, aumentando o quantitativo do primeiro grau em 3,96%. Isso aplicando-se à resolução 219 nas suas partes iniciais. Depois veremos o restante. Levando o gato. Ah, compramos lebre, mas vamos levar um gato. Até bonitinho o gato, hein? Mas não é lebre. Vejamos por quê. Levando o gato. A resolução 219/16 do CNJ prioriza o te vira com o que já tem.
Vendida como prioridade para o primeiro grau, a resolução 219/16 é uma construção que chega a ser maquiavélica. Na verdade, oculta o sucateamento da justiça do trabalho. Qualquer um que saiba o que é uma divisão consegue matar a charada, decifrando suas fórmulas para encontrar seus segredos. Basta observar que, quando se aumenta o divisor, se diminui o resultado. E quando se diminui o dividendo, se diminui o resultado. É simples. 10 dividido por 2 é igual a 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Aumentou o divisor, diminuiu o resultado. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Diminuiu o dividendo, diminuiu o resultado. 10 dividido por 5 é igual a 2 e 5 dividido por 5 é igual a 1. Diminuiu o dividendo, diminuiu o resultado. Não esqueça, isto e vai entender os segredos da resolução 219. Dez dividido por 2 é igual a 5 e 10 dividido por 5 é igual a 2. Aumentou o divisor, diminuiu o resultado. Não esqueça isso. É simples, é elementar, mas não pode esquecer. A resolução 219 tem duas fórmulas. A primeira fórmula, que vai calcular o índice de produtividade do servidor. Esse índice de produtividade do servidor ele é resultante do total de processos baixados dividido pela força de trabalho. Aqui são trabalhadores efetivos, trabalhadores sem vínculo empregatício, diminuindo as faltas. Então, é a força de trabalho. Total de processos baixados no ano, dividido pela força de trabalho, vai resultar no índice de produtividade do servidor. O índice de produtividade do servidor corresponde ao total de processos baixados na vara em 2016, dividido pela força de trabalho no ano. Ocorre que em 2015 e em 2016, o CNJ baixou a meta 5, que determinava as varas teriam que baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução. Assim, o CNJ forçou o aumento do total de processos baixados. O total de processos baixados é o dividendo no cálculo do IPS de cada vara. Ele foi aumentado de forma artificial, pois as varas buscam atingir as metas mesmo que atrasem todo o resto. Aumentou o dividendo, vai aumentar o resultado, o índice de produtividade do servidor. A segunda fórmula da resolução 219/16 calcula a lotação ideal de cada vara, quantidade de servidores em cada vara. Vejamos a fórmula. A fórmula é a média trienal dos casos novos dividido pelo índice de produtividade do servidor do último ano. Nessa fórmula, o dividendo corresponde à média dos casos novos do último triênio de cada vara. Ao considerar a média do último triênio, diminuiu o dividendo, pois a quantidade de processos cresce ano a ano. Ao diminuir o dividendo, diminui o resultado, ou seja, a lotação da vara. Na fórmula, o divisor terá por base o IPS do último ano.
O fato de não ser a média do triênio, sim o apurado no último ano, aumenta o divisor e reduz o resultado, que é a quantidade de servidores lotados na vara, a lotação da vara. O índice de produtividade nas varas, do servidor nas varas. Aqui nós temos uma simulação de vários índices, começando por 100 e terminando por 25. E aqui eu tenho o terceiro quartil e o segundo quartil. Ora, a fórmula, aqui está, já sabemos. Há dois divisores possíveis. O ideal, também chamado de terceiro quartil, corresponde à média dos 25% maiores IPS das varas. Aumenta o divisor, diminuindo o resultado. Ou seja, a lotação da vara. Esclarecendo, do total de IPS das varas, descarta-se os 75% menores e tira-se a média dos 25% maiores. Este valor encontrado irá dividir a média dos processos novos do último triênio de cada vara para achar a lotação de cada vara. Então você pega essa média super aumentada dos 25% maiores para seu divisor. Caso o resultado, lotação da vara, obtido com o uso do terceiro quartil, seja significativamente inferior ao quantitativo de servidores hoje existente na vara, o tribunal fica autorizado a usar o segundo quartil, a média dos 25% IPS seguintes, para achar a lotação da vara. Então aqui eu tenho o terceiro quartil, que no nosso caso aqui hipotético tem o 92,5, e o segundo quartil, que no nosso caso hipotético tem o 72,5. Mas observa que tem vara que fez 25 só. Essas varas vão estar muito abaixo da média. E olha, você só pode usar o segundo quartil caso o resultado obtido com o uso do terceiro quartil seja significativamente inferior ao quantitativo de servidores hoje existente na vara. Então já se criou uma fórmula que se prevê vir a resultar num quantitativo muito inferior ao que você já tem hoje na vara. Aí, se for significativamente inferior, e não pouco inferior, significativamente inferior, você pode usar o segundo quartil para achar um resultado um pouco melhor. Eita! Essa história do terceiro quartil aí garante que a lotação na vara vai ser, na melhor das hipóteses, igual ao que você já tem hoje, né? Foi feito para isso. Pega as 25% maiores e tira a média. Aí coloca como divisor, joga o resultado lá para baixo, tranquilo. Não é nem a média dos 100%, é a média dos 25% maiores. E já foi majorado pela meta 5, hein? Isso tudo daí já sofreu a ação da meta 5. Está aí a fórmula, está aí o nosso caso hipotético. Ao usar o terceiro quartil no divisor, ou seja, a média dos 25% maiores índices de produtividade, o CNJ garante que não haverá necessidade de mais servidores no primeiro grau, ou se houver, muito pouco, né? Mas, se esse resultado for significativamente menor do que a lotação existente hoje, então o tribunal poderá usar o segundo quartil, obtendo um resultado mais próximo ao hoje já existente. Muito bem, então a fórmula já garante o resultado. A resolução 219/16 do CNJ determina que, em média, 40% dos servidores lotados no segundo grau da Justiça do Trabalho, dos TRTs, têm de sair de lá, mas também garante que as varas não irão absorvê-los. Parte deles vão compor o excedente, a força de trabalho adicional
prevista no artigo 9º da Resolução 219/16. Claro que, se não houver vaga para servidor, também não haverá vaga para as F6, que também sobrarão. Ah, legal! Então, a fórmula já garante que vai haver uma força de trabalho adicional, um excedente pelo uso do terceiro quartil no divisor. Aumenta o divisor, diminui o resultado. A fórmula é esta: aumenta o divisor, diminui o resultado. E o CNJ fez isso muito bem. E diz que é para priorizar o primeiro grau. Artigo 2º. Para fins dessa resolução, consideram-se: quartil, medida estatística que divide o conjunto ordenado de dados em 4 partes iguais, em que cada parte representa 25%. Segundo, para definição lotação paradigma que trata o caput, recomenda-se a utilização do IPS de quartil de melhor desempenho, o terceiro quartil das unidades semelhantes, conforme critérios estabelecidos no anexo 4. Terceiro, na hipótese do parágrafo anterior, o tribunal pode optar pelo uso da mediana, segundo quartil, do IPS das unidades semelhantes, quando a aplicação do quartil de melhor desempenho, terceiro quartil, ensejar lotação paradigma significativamente inferior à lotação existente. Isso está escrito na resolução. Está lá, está escrito. O quartil de melhor desempenho, terceiro quartil. Se o uso desse terceiro quartil ensejar lotação paradigma significativamente inferior à lotação existente, então o tribunal está autorizado a usar o segundo quartil. Pelo artigo 9º da Resolução 219, tem-se que a força de trabalho adicional a que sobrar após o preenchimento das vagas no primeiro grau pode ser utilizada sempre que o tribunal identificar acúmulo extraordinário de processos, discrepância significativa entre as taxas de congestionamento de unidades judiciárias ou para atingimento de metas locais ou nacionais. Força de trabalho adicional a que sobrar após o preenchimento das vagas do primeiro grau. Quer dizer que isso já está previsto lá no artigo 9º, né? É uma fórmula criada para forçar um excedente, uma força de trabalho adicional. Para piorar, a cada 2 anos, no máximo, está no artigo 24, será revista a distribuição de servidores F6 e CJs, deslocando-se pessoal de varas com menor congestionamento para trabalhar em varas que apresentem maior congestionamento. Ou seja, cria-se o servidor itinerante. Na prática, representa dizer que o servidor que trabalhar bem será penalizado. Ou seja, quanto maior for a minha eficiência, maior será o meu castigo. Por essa lógica perversa, novas contratações são desnecessárias. Basta rodiziar o que já existe. A Resolução 219/16 do CNJ busca concluir, antes mesmo que qualquer conta seja feita, que está sobrando gente nos tribunais regionais do trabalho. Assim, são desnecessários os PLs que estão no Congresso para criar cargos e varas para a Justiça do Trabalho. No passado, diversos projetos de lei visando criar cargos na Justiça do Trabalho foram devolvidos pelo CNJ após a elaboração da Resolução 184 de 2013. Então, lá em 2013, ele criou a Resolução 184 e devolveu os PLs. Agora,
Com a engenharia da Resolução 219/17, o CNJ poderá concluir que está sobrando gente na Justiça do Trabalho. É o te vira com o que já tem até a última gota da última alma. Perspectivas. A possibilidade de desmonte lento, gradual e seguro da Justiça do Trabalho. Por que criar uma resolução para gerar uma força de trabalho adicional a que sobrar após o preenchimento das vagas do primeiro grau? Importante notar que esse excedente só irá trabalhar em uma vara que tenha alto nível de congestionamento se essa estiver com um IPS superior à média. Se não o IPS da vara não for superior à média dos IPS, ninguém vai para lá. Ou seja, é mesmo para sobrar servidor. O que mais se quer é reduzir o número de processos trabalhistas. Assim, em 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso alterou a CLT para autorizar empresas e sindicatos a instituir comissões de conciliação prévia. Está no artigo 625-A da CLT. Em 2016, a Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho regulamentou um plano nacional de estímulo à mediação e à conciliação na solução de conflitos trabalhistas, prevendo a criação de centros de conciliação na Justiça do Trabalho, limitando a atuação dos conciliadores e mediadores aos quadros da Justiça do Trabalho, ou seja, a servidores ativos e inativos e magistrados aposentados. Diferentemente de 2000, onde eram empresas e sindicatos, agora em 2016 serão servidores que trabalharão nos centros de conciliação. Onde conseguir esses servidores? E eles trabalhariam de graça? Ou será usada a força de trabalho adicional resultante da sobra após o preenchimento das vagas no primeiro grau, bem como as F6 e CJs excedentes? Tá meio que claro, né? Isso tudo é para criar os centros de conciliação na Justiça do Trabalho. Isso pode levar a quê? A fórmula continuará aí. A fórmula não muda. O terceiro quartil será usado como divisor. A Resolução 219 do CNJ, ao retirar 40% do contingente do segundo grau, irá aumentar o congestionamento nessa instância e, ao não lotar esses servidores no primeiro grau, não irá contribuir com a celeridade processual. Ao que tudo indica, esses acordos não contarão como casos novos nas varas. Ao mesmo tempo, o IPS tende a aumentar, já que o quantitativo de servidores nas varas irá diminuir e os processos antigos continuarão a ser baixados. Em consequência, haverá uma diminuição do dividendo e um aumento do divisor, ou seja, uma redução progressiva da lotação das varas. Um ciclo que pode levar ao desmonte lento, gradual e seguro da Justiça do Trabalho. Cada vez menos gente. O governo congelou as despesas. A Resolução 219/16 poderá inviabilizar a justiça trabalhista, mesmo que não haja o congelamento. Sim, porque aposentou, não pode colocar no lugar porque as despesas estão congeladas. Só que a fórmula da Resolução 219 de 2016 vai cada vez mais dizer que o quantitativo dos servidores nas varas tem que ser menor. É esse o grande risco da resolução. Com isso, ela irá inviabilizar a Justiça do Trabalho, de uma forma lenta, gradual e segura. Olha aí as despesas da União com todo o Judiciário Federal.
Falar em reduzir despesa com o Poder Judiciário é até um pleonasmo. Até 2009, o Poder Judiciário foi prestigiado. Inúmeras foram as contratações e houve uma boa reposição salarial. No gráfico acima, a linha azul mostra a despesa nominal, sem descontar a inflação, da União com todo o Poder Judiciário, servidores e juízes ativos e aposentados. A linha vermelha representa a despesa de 2000 corrigida pelo IPCA. A linha verde representa a despesa realizada em 2009, corrigida pelo IPCA. Salta aos olhos que desde 2009 o governo vem reduzindo a despesa com o Poder Judiciário. A despesa real com o Poder Judiciário está sendo reduzida. Se fosse aplicar o IPCA, a despesa de 2009 hoje seria 41 bilhões, mas é só 35 bilhões que é gasto com todo o Poder Judiciário. Este período de 2002 até 2008 foi de valorização da justiça, várias contratações, reajuste salarial. Agora, posterior a 2009, nós já estamos sofrendo um achatamento e uma redução de despesa com o Poder Judiciário. E ainda que se quer falar em mais redução da despesa com o Poder Judiciário. Já vem reduzindo há muito tempo. Repetiu. Aqui repetiu. Um pulou para o outro. Tem mais um slide que não está entrando. Entrou agora. Vamos ver. Sim. O Judiciário Federal. Percentual na receita líquida da União. Ao comparar a receita líquida da União com a despesa bruta do Poder Judiciário, servidores e juízes ativos e aposentados, verifica-se que esta esteve sempre abaixo dos 7% daquela, mesmo em 2015, quando houve grande queda na arrecadação da União. A despesa com a Justiça do Trabalho representa cerca de 50% da despesa total do Judiciário, razão pela qual até se fala na extinção da Justiça do Trabalho. A Resolução 219/2016 do CNJ pode vir a ser um instrumento que viabilize o fim da justiça trabalhista. Vai diminuindo, até a última gota da última alma. E vamos observar aqui que essa despesa bruta com o Poder Judiciário está incluído o que a gente paga de imposto de renda e paga de previdência. Então, a despesa bruta não é a despesa líquida, porque de uma parte o governo volta a se apropriar. E nós estamos comparando com a receita líquida. Já há um congelamento da despesa com o Judiciário. O Judiciário não é problema para a economia. Mas querem acabar com a Justiça do Trabalho.